Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa de hoje, nós temos a presença do presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Valdir Pestana, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e a presença também do Leonardo Brito e do Luiz Alexandre de Barros. Eles são trabalhadores do segmento de arrumação de carga, chamados arrumadores. Vão conversar com os nossos telespectadores em razão dessa polêmica que vem se estendendo nesta atividade laboral, com muitas manifestações, apesar que houve uma assembleia agora recentemente, onde a categoria aprovou uma série de novas composições no recebimento dos trabalhadores. Nós vamos saber deles qual a opinião. Antes eu quero dar meu boa tarde para o Valdir Pestana. Valdir Pestana, qual é a sua função nesta atuação junto a esta polêmica do Sintramar, do Sindicato dos Trabalhadores Arrumadores? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores da Santa Cecília. É que, na verdade, Augusto, nós estamos aqui como representante das centrais. Me foi conferida a incumbência. Como você sabe, o pessoal está tudo lá no Antônio, no sindicato lá do... Sim, nos conferentes. Que está lá o Protógenes lá, né? O Protógenes está lá, aliás, estão aguardando ele às 14 horas. Isso. O Protógenes vai estar aí. O Cirino me disse que para decidir se vão abrir a CPI dos ógmos. Isso, então, quando acabar aqui nós estamos indo para lá também, mas era importante estar aqui. E a pedido de alguns trabalhadores do Sintramar, que hoje, na verdade, Augusto, eles são movimentadores de mercadoria com a nova alteração estatutária. E nos pediram auxílio. E nós fizemos um papel muito grande para ver se acabava um pouco aquela bagunça que estava lá. As centrais todas, você está dizendo? Isso, os trabalhadores pediram para as centrais se podiam participar, menos a CGTB, tá? Porque ela não teve interesse, porque ela está lá com o Erivan. Quem está lá? A CUT está, a Força Sindical? A UGT, a CTB e a Nova Central. Olha só. Então, as centrais, isso. Inclusive foi feito... Faço até questão que você possa, se você quiser ler, mas eu até já leio. Foi feito um pedido para os trabalhadores, tá, para as centrais, e nós conseguimos, nos contatos, conversar com o senhor Martin Aron, que é o representante da BTTC. Isso. E parece que também teve uma polêmica quanto à representatividade dele, né, Pestana? Na verdade é o seguinte, ao conversarmos direito com o senhor Martin Aron, que foi de uma fineza, foi de um esclarecimento muito grande. Muito educado. Mostra, nos chamou até atenção e pedimos até para os trabalhadores, sabe, voltar àquela postura em relação ao senhor Martin Aron. Por quê? Ele deixou bem claro, tá? Ele fez um documento, transcreveu um documento, tá? Aos trabalhadores e às centrais, na verdade, onde o companheiro Erivan acabou não acatando, eu não sei o que ele vai fazer com isso. Os trabalhadores na terça ou na quarta-feira devem estar ingressando com ação, ou no Ministério Público, em algum lugar, tendo que questionar os feitos da Assembleia, na verdade. Que ficou estranho, ficou muito estranho. Os trabalhadores vão até poder falar. Nós fizemos aqui um documento ao senhor Martin Aron, como presidente da BTC, que foi reconduzido. Sim. Foi reconduzido, tá? E a resposta do Martin Aron, né? Olha, esse aqui é uma ata de uma reunião, Felipe, não sei quem pode mostrar, o Felipe vai mostrar. Essa aqui é uma ata de uma reunião, tá aqui, nós não vamos conseguir ler, mas é a ata assinada pelas centrais. Está aqui, eu vou citar os nomes, né? Pode citar. Está aqui o NCST, o Valdir Pestana, a CUT, o Francisco Nogueira, a Força Sindical, a PIP, Herbert Passos, a UGT, o Marcos Duarte, o Marquito, UGT, o Platini, NCST, o Aeronauta José de Oliveira, o Ferrugem, e a CTB, o Robson Apolinário. Nesta ata desta reunião, ficou claro, o senhor Matiano, presidente da Assembleia dos Terminais de Etopiã, se comprometeu a interceder junto à pessoa do senhor Cícero Brandão Bueno e diretoria do Sindicato dos Armazéns Gerais, que é o SAGESP, porque na verdade a discussão seria com o SAGESP, é isso? Que na verdade é o seguinte, eles têm uma convenção regida pelo SAGESP. É um negócio meio esdrúxulo. Então, esse realmente é o representante dos armazéns gerais, tá, e das empresas de transportes de carga que estão lá, não o Sindizam, o Sindicato Sindizam. Dos movimentadores de mercadoria, arrumadores, está lá. Então, essa convenção está regida por 2 anos. Ela teria que estar discutindo só itens econômicos, tá?
Mas a BTTC, ela tem uma pauta específica dela, que se você pegar, eles devem ter com eles, que é uma tabela de movimentação de mercadoria. Tá? Onde tem vários valores, vários preços, embarque, desembarque, carga, contâner, não contâner, açúcar empedrado, carregar um saco de açúcar na cabeça ninguém quer hoje em dia, é uma das nossas brigas no porto. É verdade, realmente. Falta trabalhador. Eu não sei se falta trabalhador ou se falta vontade, a conversa é outra. Aí, eu não gosto de ser muito crítico nessa hora, mas deles, na verdade, o que nos causou perplexidade, não, como é que a gente vai falar, perdão? Você ficou surpreso? Porque com esse documento do senhor Martin Aron, e logo em seguida... Ele respondeu. Isso, mas logo em seguida, o Erivan solta um edital. Ah, sim, tá aqui, edital de Em nome de quem, Augusto, está aí? Qual é a Assembleia? BTTC. Como é que pode ele querer fazer uma Assembleia onde o presidente da BTTC, que é uma associação, não é sindicato, ele deixou bem claro, aqui, só quer falar de avulso. Olha só, Felipe... ele mandou aqui um e-mail, tá aqui, olha. Em nome das empresas associadas à BTTC, com a presença obrigatória de diretores da BTC. Na verdade, o seu Martin Aron mandou um e-mail ao seu Pestana, dizendo: esclarecemos que faremos contato na próxima segunda-feira, dia 9, seria hoje, com Cícero, presidente do SAGESP, para que o SAGESP faça a intermediação para as negociações relativas à remuneração exclusivamente dos trabalhadores avulsos, que é o caso deles, é isso? Exatamente. E a tabela dele, na verdade. Então, como ele sentiu que a pressão foi muito grande, no tocante, ele nunca quis fazer mal para ninguém. Isso, para nós entendermos, foi difícil em relação ao Dr. Martin Aron. Por quê? Ele queria fazer a tabela dele, que praticamente é açúcar e café. Tá? Então, ele procurava uma medida negociada, que não se inclui, na verdade, na convenção por 2 anos. Porque é um acordo que ele teria com o SAGESP anual. Já o SAGESP tem uma tabela que ela faz por 2 anos. E só se discute os itens econômicos, na verdade. Os trabalhadores, dessa vez, quiseram participar da Assembleia. O senhor Erivan, no primeiro instante, na época, colocava um percentual que eles não concordavam. Queriam entender a negociação toda. E isso nós entendemos depois que eles nos passaram, tá, Augusto? Depois que eles vieram falar com as centrais. E as centrais começaram a ficar, sabe, um pouquinho mais sensível. Porque um trabalhador desse, trabalhar de segunda a segunda, 12 horas por dia, em média, para ganhar aí R$1.100 no final do mês, é doído. Carregando açúcar empedrado na cabeça, Augusto, é doído. Então a gente só espera, tá, que o Erivan não faça bobagem. Porque a Assembleia, para nós falar, foi Se você pegar as fotos da Assembleia que está em seu poder hoje em dia, você vai ver que tem pessoas muito estranhas lá dentro. Nós nos preocupamos com isso vai ser encaminhado ao Ministério Público de novo ou à Justiça, dependendo dos trabalhadores. Se eles assim quiserem, que as centrais vão fazer esse papel, nós vamos redigir um documento para poder auxiliar os trabalhadores. Mas aí vai ser os trabalhadores, que eles estão questionando até agora a Assembleia, Augusto. Muito bom. Eu queria conversar com os dois representantes que nós temos aqui, o Leonardo Brito e o Luiz Alexandre de Barros. Primeiro eu vou conversar com o Leonardo. Leonardo, primeiro, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Há quanto tempo você é arrumador, Leonardo? Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Eu sou o trabalhador avulso na área Retroporto, representado pelo Sintramar há 2 anos. Você faz questão de deixar bem clara, parece a qualificação, né? Isso é importante, né? Sim, sim. É que o pessoal comumente chama de arrumadores, né? Sim. Mas essa questão do Retroporto é importante. Se eu vi o Pestana, eu gostaria de passar a palavra para você. Exatamente qual é a insatisfação dos trabalhadores junto ao Sintramar? Nós procuramos as centrais e realizamos um clamor. Venho aqui em nome da categoria profissional, juntamente com o Luiz Alexandre, e procuramos as centrais supracitadas para que nos ajudem com tantas irregularidades que o sindicato tem cometido. Apenas citar algumas delas. A NR6, com relação ao equipamento de proteção individual, nós avulsos temos que custeá-los de próprio. Tá? As empresas não fornecem, não atendendo a NR6. NR17, ergonomia sobre levantamento de peso. Hoje o trabalhador avulso, na movimentação de açúcar, embarcando o produto em contêineres, ele levanta o produto e arremessa mais de 2 metros de altura. Isso acarreta em uma série de doenças ocupacionais. A NR21, trabalhos realizados a céu aberto, NR24 e 29, o qual a grande maioria das tomadoras da nossa mão de obra avulsa não atendem esta NR, sobre sanitários dignos e higienizados em condição mínima para nós.
A questão de começar pelo final dos sanitários é uma reivindicação muito grande dos avulsos, né? Em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Quanto à questão da falta de EPI, me chama a atenção. Tem mais para falar. Oi? Tem mais para falar? Sim. Não, calma, homem. Calma, nós vamos... Os dois têm EPI, é uma obrigação do contratante, ou não? Sim, sim. É uma obrigação. Ou do sindicato? É a tomadora da mão de obra que deve fornecer, observar e fazer cumprir essa norma regulamentadora. Até porque o artigo 157, inciso 1 da CLT, diz que cabe às empresas observarem e fazerem cumprirem a saúde e segurança no trabalho. Viu, Augusto? Só uma parte. Aí que começam os conflitos, né? Porque no movimentador de mercadoria teria que ser uma regra, igualmente é para os TPAs do Porto, na 8.630. E a lei deles, não fala quase muita coisa não em relação a isso. Aí reverte nessa hora para a CLT. É um negócio interessante, né? Quer dizer, quando interessa ele é avulso, quando não interessa ele é vinculado. Então nessa hora que começam os conflitos. Tá? Por quê? Como é que o tomador de serviço do sindicato vai fornecer EPI se ele não sabe qual é o tamanho do pé do cara, o tamanho que ele tem que dar para ele, isso tudo? É um negócio interessante. Quem teria que estar fornecendo seria o sindicato, que cobra uma taxa administrativa para isso. Isso seria o nosso entendimento. Só que na hora que dá alguma coisa para eles, cobra. Cobra tudo lá? É descontado, discriminado em demonstrativo de pagamento, uniformes, inclusive a ausência até do fornecimento de vale-refeição. Até pouco tempo atrás era descontado do avulso. A denúncia do senhor Luiz Alexandre originou um inquérito civil, o qual o sindicato responde a essa ação civil pública no Poder Judiciário, e eles suspenderam esse desconto, esse débito indevido da refeição do avulso. O Erivan, ele é um bacharel em Direito, uma pessoa super educada. Vocês já já tentaram passar para ele, talvez ele não saiba do que está acontecendo? Inúmeras vezes nós tentamos conversar com o mesmo para que fosse solucionada e cessado esse desconto indevido, e o mesmo o supracitado não tem tomado nenhuma atitude com relação a essas irregularidades. Vale transporte, lei 7.418/85 também inobservado, bem como os avulsos custeiam de próprio suas idas até as paredes e a volta à casa após as jornadas de trabalho. Quer dizer, vocês não recebem vale transporte? Nem ticket de refeição. O ticket de refeição recebia descontado do salário, Luiz? Isso. 6%. Era descontado no salário vale transporte, o demonstrativo, né? A refeição, conforme você gastava na semana. Chegava no próxima semana, que era o pagamento, era descontado tudo que você... Sobrava alguma coisa? Às vezes não, viu? Eu gostei nessa hora que eu falo. Aí o termo pro avulso é CLT. Sim. Onde se diz que é 6% do salário. Sim. Que não tem nada a ver, né? Frisando, Augusto, de que o avulso tem que receber o vale transporte. Sim, tem um direito e não ser descontado. Mas o sindicato que retinha isso? Sim, o sindicato não repassa. Como o primeiro artigo do Estatuto diz que o sindicato existe para representar os direitos os direitos do trabalhador. Então, ele que deve pleitear junto à tomadora que isso deve ser pago. Aliás, o que é lei não é necessidade de pleito. É obrigado a cumprir. Augusto, quer ver? Para você entender, depois o Luiz vai até falar, eu acho interessante que ele fale também. Porque são os trabalhadores falando, na verdade, não é mais as centrais. A gente pode falar um pouquinho com mais propriedade por causa do Porto. Você lembra a estiva como era no passado? Sim. Quem fornecia IPI, isso tudo, era a estiva. Pô, você viu toda essa briga que aconteceu até hoje do Porto, desde a 8.630, que se tirou tudo da estiva, na verdade, passou ao OGM, que é feito. Qual é a condição mínima que o sindicato hoje, portuário, teria que fazer, Augusto? Você conhece, é ir lá para ponto de escalação e ficamos brigando. Hoje, no Sintramar, na verdade, não é nem no Sintramar, é em todos se bobear, tá? Se bobear em todos.